A paz do Senhor, meus queridos irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Que alegria, que prazer poder compartilhar mais uma vez, junto com você, a palavra do Senhor, cultuarmos a Deus juntos neste domingo, dia 24 de janeiro. É uma honra para mim poder estar aí na sua vida, fazendo parte de um pouquinho que seja do seu dia, da sua semana. E eu quero dizer que é um privilégio ter você aqui nessa transmissão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero começar com uma reflexão, como eu tenho feito aqui, sempre uma breve reflexão dentro da palavra de Deus. E essa reflexão que eu vou trazer está no livro Recomece a Viver, que tem uma mensagem para cada dia do ano. E a mensagem de hoje, do dia 24 de janeiro, fala sobre uma nova mentalidade. O texto é Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós somos influenciados pelo meio no qual nós estamos inseridos. A maior parte daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós dizemos foi aprendida ao longo da nossa vida, com base no contexto em que nós estamos. Somos influenciados pela cultura que nos cerca, e isso cria em nós valores e princípios que muitas vezes não condizem com a palavra de Deus. Aprendemos muitas coisas transmitidas pelos nossos pais, pelas pessoas que tiveram algum tipo de influência em nós. Só que muitas vezes aquilo que aprendemos é contrário ao que prega a palavra de Deus. E isso faz com que a nossa mente passe a funcionar de acordo com os padrões do mundo. Por isso, quando uma pessoa tem o primeiro contato com os princípios da palavra de Deus, eles têm a impressão de que são coisas inalcançáveis, porque, na sua maioria, são princípios, valores totalmente opostos àqueles que nós estamos acostumados. Por exemplo, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Olha só que interessante. E no mundo nós aprendemos o quê? Seja o primeiro, seja o melhor, não é? O menor será o maior, é o que Jesus ensinou. Quem se humilha e quem serve, esse é o que será honrado. Enfim, toda a palavra de Deus entra em conflito com os princípios mundanos. Por isso, Deus quer nos dar uma nova mentalidade, como o apóstolo Paulo falou, um novo olhar sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre nós mesmos e sobre Deus. E Ele, o Senhor, deseja que nós tenhamos um relacionamento íntimo e direto com Ele e com a Sua palavra, porque assim a nossa mente vai se renovar segundo os princípios da palavra de Deus e não de acordo com os costumes e princípios deste mundo no qual nós estamos. E como esse processo leva tempo, quanto mais cedo nós começarmos, melhor será para o nosso crescimento espiritual. Amém? É uma palavra que está nesse livro aqui, como eu falei, Recomece a Viver. Se você quiser adquirir esse livro, o link vai estar na descrição desse vídeo. Editora UP Books. Vamos orar diante dessa palavra para que o Senhor renove a nossa mente? Às vezes a gente fica preso, sabe, irmãos, a algumas coisas que nos foram transmitidas com carinho pelos nossos pais, pelos nossos amigos,
pelas experiências que tivemos na vida, mas Deus quer, através dessa primeira mensagem, fazer com que nós tenhamos o coração aberto para as coisas novas. Renove a nossa mente. Então vamos orar para que o Senhor possa tirar toda a cegueira espiritual de nós, para que Ele possa tirar o véu, né, que nos cega, se é que existe algo que tem impedido a nossa visão, a visão correta de nós mesmos, a visão correta de Deus, que seja removida dos nossos olhos e da nossa mente, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu imenso amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor se revelou a nós através da tua palavra, através do teu Filho Jesus Cristo e nos reconciliou consigo mesmo. Perdoou os nossos pecados, sarou as nossas feridas, escreveu o nosso nome no livro da vida. E hoje nós somos novas criaturas. Ó Deus, e como novas criaturas, nós também queremos e precisamos ter uma mente renovada. Por isso, nós te pedimos que, através do teu Espírito Santo, o Senhor venha tirar todo o conceito arcaico, antigo, antiquado, inadequado que nos foi transmitido, para que possamos dar lugar àquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a tua vontade, para que ela se cumpra de uma forma tranquila, de uma forma íntegra na nossa vida, integral, essa é a palavra, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, renove a nossa mente. Abre o nosso coração para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer de nós, onde quer que nós estejamos, o que o Senhor quer que façamos, o que o Senhor quer que nós ouçamos, o que o Senhor quer que nós falemos com as nossas palavras, com quem o Senhor quer que nós andemos, enfim, todas as diretrizes da nossa vida sejam dadas pelo Senhor e que nós tenhamos a mente aberta para compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor deseja de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a você que está acompanhando esse culto. Por causa da pandemia, nós não temos feito cultos online. Muitas pessoas têm me perguntado, pastor, quando o Senhor volta? Irmãos, eu não sei. Eu não sei. Eu sinto falta, sim, dos cultos, sinto falta da presença dos irmãos, sinto falta de ter um contato assim, olho no olho, sabe? De louvar junto com a igreja, de orar junto com a igreja. Sinto muita falta disso. Deus sabe como está o meu coração, o coração da minha esposa, dos meus filhos, mas eu prefiro daqui a um tempo, com segurança, com tranquilidade, fazer isso, do que colocar em risco pessoas. Eu respeito pastores aí que estão se reunindo, mas eu entendo que a oração, o louvor, o estudo da palavra, tudo isso nos é permitido à distância. Tudo isso nós podemos fazer de forma online. Então, se eu tenho essa opção de fazer, eu prefiro fazer com segurança daqui da minha casa, não colocando nem a minha vida em risco, nem a sua vida. E eu louvo a Deus pelos irmãos que entenderam isso. Amém? Então eu lembro a você que nós estamos em meio a uma pandemia. Tem pessoas morrendo. Mais de 210 mil pessoas já morreram por causa da Covid. É uma doença letal. É uma doença que chega para, se não for matar a pessoa, deixar com sequelas horríveis. Então, tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Se você tem ido aos cultos da sua igreja, eu peço que você tome as devidas precauções, use máscara, mantenha o distanciamento, lave sempre as suas mãos, tá? Assim que puder, assim que tiver disponibilizado dentro da sua faixa etária,
dentro da sua prioridade, tome a vacina. Nós acreditamos que Deus é que permitiu ao homem desenvolver a vacina para que haja cura. E aí sim nós vamos poder fazer cultos presenciais, né, onde o Senhor permitir. Mas enquanto isso, nós continuamos seguindo a nossa vida cristã aqui. Amém? Esse é o recado que eu quero deixar para você, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E não só se inscrever, mas também ativar as notificações. Porque aí toda vez que nós lançarmos um conteúdo novo, seja a mensagem Minuto com Deus, seja as reflexões que temos postado, ou os cultos, você será avisado aí no seu celular, tá bom? Então não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Tem pessoas que perguntam assim, pastor, eu queria apoiar esse projeto. Amém. Nós temos várias formas para você apoiar, caso você queira. Uma delas é se tornando membro do canal. Você pode se tornar membro, você estará nos apoiando, tá bom? Na descrição tem outras maneiras aí de apoiar. Tem Pix, tem o Apoia-se, tem várias coisas. E também, adquirindo esse livro, você estará sendo abençoado e estará abençoando também o nosso ministério. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Eu gosto muito quando eu vejo que a gente começa a fazer um culto online aqui, começa uma transmissão e rapidamente atinge aí a marca de 800, 1.000 e poucas pessoas. Isso é fruto do seu trabalho, que nos ajuda compartilhando o link desse culto aí nos seus grupos. As pessoas que ouvem Minuto com Deus todos os dias, elas querem também ser avisadas quando está acontecendo um culto. Então não deixe de postar isso no seu grupo, irmão. Em nome de Jesus, tá bom? Então vamos para a palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar com você. Palavra que falou muito ao meu coração. Eu sempre digo isso aqui. Quando eu trago uma palavra aqui é porque Deus ministrou a minha vida dentro dessa passagem. E eu creio que o Espírito Santo que ministrou a minha vida, ele também tem poder de falar ao seu coração. Uma palavra de reflexão, uma palavra que vai nos edificar, mas também que vai confrontar algumas coisas. Eu creio que vai ser bênção na sua vida. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Tem pessoas que acompanham o culto, mas nem Bíblia na mão estão. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho aí para você pegar a sua Bíblia. É um culto, né? Você não vai para o culto sem Bíblia, vai? Então pega a sua Bíblia. A minha está aberta aqui. Pega a sua Bíblia que eu quero citar alguns versículos. E quando você acompanha na Bíblia, o seu raciocínio ele dá um melhor entendimento e você vai fixando também os versículos, né? A fé vem pelo contato com a palavra, vem pelo ouvir da palavra. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Atos. Atos é o primeiro livro depois dos Evangelhos. Atos, capítulo 16. Tem assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro de Atos. Atos, capítulo 16, eu vou ler inicialmente os versículos 30 e 31, mas eu peço que você deixe aberto aí, nessa passagem. Atos 16, versículos 30 e 31. Está escrito assim: Então levou-os para fora, o carcereiro, né? Levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A pergunta que o carcereiro estava fazendo aqui para Paulo e Silas. Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa.
Eu quero falar um pouco dessa passagem, né? E à medida em que eu vou lendo aqui alguns versículos, eu quero explicar ou explanar aquilo que Deus falou ao meu coração, para que você compreenda. A palavra de Deus, ela não é somente um livro de história, sabe, irmãos? Ela não é um livro de informação. Ela é um livro de transformação. E cada vez que nós a lemos, Deus muda a nossa atitude, Deus muda o nosso caráter em relação a algumas coisas. Essa passagem fala do momento em que Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, só que a Bíblia diz que lá naquela cadeia houve um grande terremoto e as cadeias caíram, as portas da prisão se abriram. O poder de Deus se manifestou ali à meia-noite, quando eles estavam presos, amarrados, e cantaram e oraram. Cantaram louvores a Deus e oraram. As cadeias caíram. Eu quero falar sobre o poder da oração e do louvor na vida do cristão. Olha que tema maravilhoso. O poder da oração e do louvor. Deixa eu ler aqui mais algumas partes para a gente contextualizar um pouquinho essa passagem. Atos 16 ainda. Olha só. A partir do versículo 6, eu vou fazer essa leitura. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aqui, junto com Paulo, estava Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas foi aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, mas também foi aquele que escreveu o livro de Atos, esse que nós estamos lendo. Lucas escreveu o livro de Atos. Então, muitas vezes você vê o livro de Atos, em alguns momentos, sendo escrito na primeira pessoa. É Lucas relatando o que aconteceu, tá bom? Quando Lucas falou de Jesus, ele não esteve presencialmente junto com Cristo. Lucas nunca andou com Jesus. Mas quando ele escreveu Atos, ele esteve presente nos acontecimentos, na maioria deles. Quando Lucas escreveu o Evangelho, ele fez um papel meio que de repórter. Ele chegava num lugar e interrogava as pessoas que estiveram ali, que presenciaram algum milagre, algum acontecimento, tomava depoimento dessas pessoas e escreveu então o Evangelho de Lucas. Mas aqui ele estava praticamente fazendo parte da história, tá? Então, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: Paulo estava com os seus companheiros querendo pregar a palavra de salvação, a palavra que havia mudado a vida dele. Mas eles, o versículo 6 diz que eles tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Às vezes a gente quer fazer algo que a gente considera que é de Deus. Puxa vida, eu vou fazer uma coisa boa, mas nós somos impedidos. E aí a gente pensa assim: puxa vida, é Satanás que está me impedindo, é uma obra das trevas. Mas não, às vezes pode ser o Espírito Santo que está impedindo a gente. Paulo e seus amigos viajaram pela região da Frígia e da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para um determinado lugar. Olha o versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Novamente o Espírito Santo impedindo eles de ir para algum lugar. Irmãos, a melhor coisa é quando nós somos direcionados por Deus. A melhor coisa é quando nós temos tanta intimidade com a voz de Deus, que nós discernimos com tanta facilidade o Espírito Santo, que nos deixamos ser guiados por Ele. Quando nós temos dúvida sobre alguma coisa,
sobre qual caminho seguir, qual decisão tomar, nós precisamos clamar ao Senhor. E precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Porque pode ser que o Espírito Santo impeça você de fazer algumas coisas. Nem sempre o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a ir para tal lugar, que nos dá coragem e motivação. Às vezes ele dá uma freada na gente, sabe? Mas nós, muitas vezes, de uma forma incorreta, atribuímos isso ao diabo. E não é. É Deus poupando você, às vezes, de alguma coisa. Amém, meu irmão? Então receba essa palavra inicialmente, foi algo que Deus falou ao meu coração. Nós precisamos estar atentos e estar dispostos a ir para onde o Senhor nos mandar, para onde o Senhor nos enviar, a tomar a atitude que Deus quer de nós. Muitas vezes nós somos motivados pela nossa carne, não é? Pelos nossos conceitos, como eu li aqui antes, né, em Romanos 12, fala para nós transformarmos a nossa mente, porque a nossa mente carnal, ela pode nos levar por caminhos que não são aqueles que Deus determinou para nós. Continuando a leitura aqui. Versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, repare que o texto diz que eles concluíram que Deus os estava chamando para pregar o Evangelho lá na Macedônia. Olha como é tremendo ter uma vida de intimidade com Deus. Mas isso não é assim, como eu venho falando em outras mensagens, não é um processo que acontece de uma forma instantânea. Eles erraram o caminho 2 vezes até ir para a Macedônia. Muitas vezes nós podemos errar. Nós podemos tomar um atalho que não é aquilo que Deus tinha para nós. Mas é importante que nós tenhamos sempre o coração aberto para ouvir aquilo que Deus está ministrando e, se preciso for, voltar atrás. Não podemos ter a mente tão fechada a ponto de tomarmos atitudes extremamente egoístas, impensadas, inconsequentes e fazer com que essas atitudes se tornem assim irreparáveis. Nós precisamos saber o momento de voltar atrás, de falar: eu errei, eu segui um caminho que não deveria. Eles tiveram uma visão de Deus e seguiram pelo caminho que o Espírito Santo apontou para eles. Ah, pastor, então quer dizer que esse caminho vai ser mais fácil? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes fácil era o caminho que eles queriam seguir anteriormente. Era o caminho que não traria desafios, que não traria dificuldades, talvez onde eles seriam acolhidos. Mas o caminho que Deus escolheu para eles aqui teve problemas para eles. Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas tiveram que enfrentar demônios. Você vai ver aqui na leitura, eles tiveram que repreender demônios. Por causa da posição firme deles, eles foram presos, foram açoitados. Puxa vida, mas então quer dizer que eu obedecer a Deus não me isenta de passar por dificuldades? Não, irmãos. É outra coisa que eu sempre tenho batido na tecla aqui das minhas ministrações. Lembra quando Jesus pediu para os discípulos entrarem no barco e seguir para o outro lado? E aí, quando chegou no meio do caminho, eles não conseguiam sair do lugar e vieram ventos fortes e tempestades. Poxa, eles estavam obedecendo a Jesus. Mesmo assim foram alvos de tempestades. Mesmo assim foram atacados pelos ventos, pelas ondas. Mas Jesus chegou e acalmou o mar. E eles puderam continuar a sua rota. Então, mesmo que você esteja sendo atacado aí, esteja sendo
alvo de ataques espirituais, de afrontas, muitas vezes das pessoas próximas a você. Não se desespere. Deus é contigo, Deus vai fazer com que você vença. Amém? Eu pulo agora para o verso 16, que diz assim, olha, eles estavam lá na Macedônia, versículo 16. Certo dia, indo nós, olha só, Lucas falando na terceira pessoa, porque ele estava junto ali. Certa vez, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Era uma vidente, uma adivinha. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Verso 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha que bênção, irmão. Olha que mulher usada, né? Ela tinha um espírito de adivinhação. Versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito com E minúsculo, então era um espírito maligno: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito de adivinhação a deixou. Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Uma escrava que tinha um espírito de adivinhação, que fazia com que ela adivinhasse coisas sobre a vida das pessoas, seguiu Paulo, Silas, Lucas e Timóteo por vários dias, falando algo bom. Esses homens estão pregando a palavra de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Só que Paulo sabia que aquilo ali estava saindo da boca de Satanás. Até que ele perdeu a paciência, voltou-se para ela, perdeu a paciência assim, no bom sentido, né? Ele ficou indignado, né? O que o texto diz. Vou retirar isso aqui, senão vão dizer que eu estou cometendo heresias aqui. Paulo ficou indignado e expulsou aquele demônio da vida daquela mulher. Só que a partir do momento em que ela não tinha mais o espírito de adivinhação, os donos dela, os seus senhores, deixaram de ganhar dinheiro. E aí eles ficaram com muita raiva e prenderam Paulo e os seus amigos e levaram eles para a praça principal diante das autoridades. E o verso 20 está escrito assim, ó: e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Eles tiveram as suas roupas arrancadas e foram açoitados. Puxa, pastor, eles estavam obedecendo a Deus, eles foram para o lugar certo, foram pregar o evangelho e mesmo assim sofreram perseguições. É isso aí. A vida cristã não é fácil. Você pode estar certinho com as coisas de Deus, andando naquilo que Deus mandou você fazer, mas você pode sim ser alvo de perseguição. Principalmente se você declarar guerra contra o inferno, contra as trevas, que foi o que Paulo fez aqui. Versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. O carcereiro que estava de plantão lá recebeu aqueles presos e foi dito a ele assim, olha, vigia esses homens aí com cuidado. Esses homens aí estavam fazendo uma arruaça aqui na cidade, eles se dizem servos de Deus.
E o verso 24 diz que, tendo recebido essas ordens, o carcereiro lançou eles na prisão interior, no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque senão fica muita informação e depois a gente não consegue acompanhar tudo. E tem algumas coisas que eu faço questão de dizer a você que foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Primeira coisa é o seguinte, essa aqui era a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem ele tinha feito com um homem chamado Barnabé. Mas por causa de um desentendimento entre os dois, em relação ao comportamento de João Marcos, eles decidiram se separar. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Dois homens de Deus, dois homens que tinham ministério, dois homens que tinham um chamado, dois homens que estavam dispostos a dar a vida pelo evangelho, dispostos a pregar a palavra de Deus, mas por causa de um desentendimento se separaram. A reflexão que eu quero trazer diante disso aqui é a seguinte: nós precisamos andar juntos com aqueles que não concordam com a gente? Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim, olha, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, o que eu mais vejo quando eu converso com crentes, com cristãos, pessoas que estão nas igrejas, são reclamações a respeito da igreja, da postura do pastor, de não concordar com uma determinada situação. Mas essas pessoas continuam lá por 20, 30, 40 anos. Eu não estou com essa palavra incentivando você a sair da sua igreja. Mas eu quero dizer o seguinte, você não é obrigado a ficar. E se ficar, ande junto. Se ficar, pare de confrontar as atitudes do seu líder, do seu pastor. Se você de todo não concorda, vá para outro lugar. Se submeta a uma outra liderança. Paulo e Barnabé eram dois homens que tinham o Espírito Santo de Deus, mas que chegaram à conclusão que não davam para eles andarem juntos. Entendeu? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ah, pastor, eles estavam em pecado? Não. A Bíblia não diz que nenhum dos dois estava em pecado. E não pecaram por decidirem andar separados. Cada um seguiu o seu caminho. Cada um seguiu fazendo a obra de Deus. Talvez se eles permanecessem juntos, seria um prejuízo para o reino de Deus. Porque iria gerar consequências, amargura, discórdia, falta de perdão e uma série de coisas. Mas eles decidiram se separar. Quantos estão entendendo essa palavra que eu estou dizendo aqui? Digam amém. Pode colocar aí nos comentários. Diga amém, amém, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Deus te chamou para pregar o evangelho? Amém, meu irmão. Se submeta à sua liderança, se submeta à maneira, à liturgia, à forma de conduzir o culto da sua igreja. Mas se você não concorda e continua lançando sementes de discórdia, sabe? De ódio junto com outras pessoas, isso não é de Deus. Você está sendo usado pelo diabo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui no versículo 16, que fala sobre aquela escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com essas adivinhações. Só que até o momento em que Paulo expulsou aquele demônio na vida dela. No grego, Lucas escreve que ela tinha um espírito chamado Piton, que em nossas traduções aparece apenas como adivinhação.
Lucas está enfatizando aqui que essa jovem era usada por demônios. E por muitos dias ela andou atrás deles ali, chamando eles de servos do Deus Altíssimo. E que eles estavam proclamando o caminho da salvação. Nós não devemos entender essa declaração da moça como um reconhecimento genuíno do evangelismo que estava acontecendo ali. É só você lembrar que ela estava sendo usada por demônios. E essa declaração dela era uma artimanha de Satanás. Só que Paulo entendeu aquilo e, no nome de Jesus, expulsou o espírito de adivinhação que estava naquela mulher. Onde que eu quero chegar? Eu não sou contra a revelação que acontece em muitas igrejas, que é uma característica, um dom que Deus deu a muitas pessoas, a revelação. Só que muitas pessoas, elas não estão em busca da revelação, elas estão em busca da adivinhação. Levítico capítulo 19, verso 31 diz assim: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. As pessoas passam a ir para as igrejas de revelação em busca somente da adivinhação a respeito da vida delas. Ou então, para que elas ouçam alguma coisa sobre a vida do fulano ou da fulana. Para ter aquilo como um motivo de fofoca, para depois comentar. E muitas pessoas ainda comentam assim: olha, eu vou falar aqui, mas é para a gente poder orar, viu? Na verdade não é para orar nada. É para fazer uma fofoca sobre a vida da irmã ou do irmão. Você viu o que o Espírito Santo falou a respeito daquela pessoa? Irmãos, presta atenção. A revelação de Deus, ela tem o propósito de mostrar ao ser humano o plano da salvação. Qual que era a intenção de Paulo, Silas, Lucas e Timóteo ali, quando eles foram para Macedônia? Pregar o evangelho. Não era fazer revelação, não era fazer campanha de prosperidade, não era nada disso. A expressão revelação, em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, ela se refere a um dom profético. O dom profético, ele era dado por Deus para comunicar verdades importantes sobre a salvação, para a salvação. Paulo, inclusive, colocou o dom de profecia superior ao dom de línguas. Só que muitas dessas revelações, elas contradizem a revelação escrita que nós já temos, que é a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus revelava algo aos profetas, não era com o intuito de envergonhar a pessoa publicamente. E muitas vezes é isso que nós vemos. A pessoa vai ali na igreja, aí o profeta aponta para ela, fala alguma coisa ali da vida dela que era desnecessário que a igreja soubesse, e aquilo traz constrangimento, traz uma vergonha que era desnecessária. E o que isso contribui para o reino de Deus? Nada. Muitas vezes isso afasta as pessoas, causa uma repulsa das pessoas em relação ao evangelho, em relação às nossas igrejas. Então, nós temos que observar muito essas coisas. Nós estamos atrás da revelação ou da adivinhação? E em que essa revelação tem contribuído para o nosso crescimento espiritual? Nós estamos indo atrás da revelação como as pessoas vão atrás das cartomantes, dos adivinhos, dos médiuns, daqueles que leem as mãos, dos horóscopos. É isso que nós estamos fazendo. Então é isso que Deus me alertou em relação a essa palavra. Nós queremos um atalho, né, para saber o dia de amanhã, para saber como será o dia de amanhã, para saber o que está acontecendo na nossa vida, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E aquilo que é preciso revelar, o Espírito Santo nos revela. Ou então ele usa alguém que vai falar com você, mas talvez vai falar de uma forma particular,
talvez vai falar de uma forma que somente você vai entender, porque a intenção não é constranger e não é envergonhar. Amém? E outra coisa, o dom de profecia, seguindo o padrão bíblico, ele não era usado para ganhar dinheiro. Aquela moça que estava sendo usada por Satanás para adivinhar as coisas, ela estava dando lucro aos seus senhores. E muitas vezes o que nós temos visto é isso. Pessoas usando o dom de profecia que Deus deu a ele, e eu não duvido que Deus é que tenha te dado, mas para ganhar dinheiro. E aí vai naqueles cultos, no final do culto faz aquela fila de pessoas procurando uma revelação, uma adivinhação. Mas a verdadeira intenção é para que houvesse ali uma arrecadação. É isso que estava acontecendo. Amém? Então eu sei que é uma palavra dura. Eu não estou falando de nenhuma igreja específica, mas se você conhece igrejas assim, tem frequentado igrejas assim, hoje o Espírito Santo está abrindo seus olhos em relação a essas coisas. Tá? Ah, pastor, mas muitas vezes eles acertam as coisas. Sim, eu sei que acerta. Às vezes, acontece o que é o chamado charlatanismo, né? Através de um membro da igreja, que seja um parente do visitante, o revelador pesquisa a vida da pessoa e descobre sobre algo que ela está passando, sabe? E quando ela relata essa revelação na igreja, a pessoa acredita, puxa vida, é Deus falando comigo. Não, na verdade a pessoa estava sabendo ali um pouquinho da sua vida e seguiu um princípio lógico ali e acertou na mosca. Então, muitas vezes é isso que acontece, sabe? E em outras ocasiões também, o pregador, a pessoa que está lá no púlpito, ele faz algumas afirmações de forma generalizada e que, com certeza, aquele que está ouvindo pensa que é uma mensagem direta para ele. Por exemplo, eu tô falando aqui num culto, irmãos, às vezes essa mensagem vai alcançar aí, não sei, 15 mil pessoas, né, aqui no YouTube. Ao vivo pode ter 500, 700, 1000 pessoas. Aí no meio da pregação eu falo assim, olha, Deus está me dizendo aqui que tem uma pessoa com dor de cabeça. Poxa, no meio de 1000 pessoas, quantas pessoas não pode estar com uma dor de cabeça? Então, Deus não está me dizendo nada, sabe? Então, essas afirmações de forma generalizada, que ficam parecendo profecias, são para enganar, para impressionar as pessoas, para que as pessoas fiquem presas ali somente nesse aspecto do Evangelho. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é essencialmente salvação. E uma salvação que vem através do arrependimento, da mudança de caráter. E quando nós temos consciência disso, tomamos posse do sacrifício de Jesus por nós. Amém? Se Deus quiser revelar algo para você, Ele vai revelar. Não estou dizendo que Ele não pode revelar. Mas você não pode ir para o culto, ir para a igreja, simplesmente em função dessas coisas. Porque você se tornou escravo disso. E na maioria das igrejas de revelação se esquecem da palavra, colocam uma palavra qualquer sem nenhum contexto, sem nenhum embasamento bíblico e teológico, mas mantém as pessoas ali amarradas nesse negócio. Então é isso que eu queria dizer, né, para dar continuidade aqui. Eu abri esse parêntese aqui, né, e eu termino essa reflexão, essa conclusão dessa parte, com o texto de Mateus capítulo 7, a partir do verso 21 até o verso 23, quando Jesus diz assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
Amém? Eu termino aqui essa reflexão, esse momento aqui, e sigo adiante com o texto de Atos 16. Versículo 23 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Atos 16, versículo 23. Verso 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Irmãos, não tem como nós deixarmos de perceber aqui que Paulo e Silas, embora estivessem sendo perseguidos, açoitados, presos, injustiçados, porque eles tinham feito algo bom, eles estavam cumprindo a vontade de Deus, eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo e mesmo assim eles estavam presos, eles estavam sendo punidos ali, mas o texto diz que eles oravam e louvavam a Deus por volta da meia-noite. Eles oravam e louvavam a Deus. E os outros presos escutavam aquilo. É interessante isso aqui. Eles estavam ali glorificando a Deus, louvando a Deus. Eu imagino, não está escrito na Bíblia não, tá? Que eles podem ter sido presos com as mãos assim, amarradas, né? E Paulo então pode ter dito para Silas: vamos cantar um louvor? Já que nós estamos com as mãos estendidas, vamos louvar a Deus? E começaram a cantar ali e a orar. E certamente a oração deles não era assim: ô Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não acredito que Paulo estivesse fazendo uma oração assim, sabe? O coração de Paulo era tão grato a Deus pelo que o Senhor tinha feito na vida dele, pela revelação que o Senhor tinha dado a ele, pela maneira como Deus havia transformado a mente dele, e ele passou de um perseguidor de cristãos a um apóstolo, alguém que conhecia Deus de forma íntima. E essa ação deles de orar e louvar no meio da tribulação é que provocou a libertação. Você pode não se lembrar de toda essa pregação, mas eu quero que você se lembre dessa parte aqui em especial. O ato de louvar a Deus, de orar a Deus, mesmo em meio às tribulações, fez com que as cadeias se quebrassem, fez com que as portas se abrissem, fez com que a atmosfera fosse transformada. Um lugar de prisão se tornou um lugar de liberdade. Amém? A glória de Deus se manifestou ali na vida, não só de Paulo e Silas, mas de todas aquelas pessoas. Porque as cadeias foram abertas para todos. Uma atitude de louvor, de adoração, uma vida de oração vai fazer com que o ambiente ao seu redor seja transformado. Em algum momento, Deus fará com que o seu milagre aconteça. Eu creio nisso, irmão. Não é profecia. Basta eu olhar para a palavra de Deus, sabe? O verso 26 diz assim, olha, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Imagina isso. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não foi só as correntes de Paulo e Silas, as correntes de todos se soltaram. O louvor liberta. Uma atitude de louvor liberta. Não é cantar louvor simplesmente, não. Eu vou cantar aqui e o negócio vai dar certo. Não. É uma atitude que vem do coração. Eu até escrevi aqui,
Louvor é o ato de enaltecer e glorificar a Deus. É exaltar a ação do Senhor na nossa vida, independentemente de como ela esteja. Louvar a Deus é ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Ah, pastor, eu estou num momento de crise, de dificuldade, estou enfrentando aí, estou à beira de um divórcio. Louve a Deus, enalteça a Deus. Louve a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua saúde. Certamente você tem motivos para agradecer, para glorificar ao Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz assim, ó, por Ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Por Ele, Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvar é agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. Então, está passando por lutas, por dificuldades, decida glorificar a Deus. O louvor é uma eficiente maneira de batalhar no mundo espiritual, porque através do louvor nós estamos demonstrando toda a nossa fé em Deus. Tem um exemplo na Bíblia que eu gosto muito, irmãos, que é do rei Josafá. Depois você lê lá, 2 Crônicas, capítulo 20. O texto diz que os inimigos entraram em guerra contra o rei Josafá. Eles cercaram Josafá. E Josafá, ele teve medo no primeiro momento, mas depois ele se colocou a orar e jejuar. E ele orou a Deus, dizendo assim, olha, no versículo 9, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. E no verso 12, Josafá, ele diz assim, ó nosso Deus, não irás tu julgar os nossos inimigos? Porque nós não temos força para enfrentar esse exército que está nos atacando. Ele declara ali a sua impotência diante dos problemas, diante das adversidades. Ele diz assim, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos se voltam para ti nesse momento. Irmãos, sabe qual foi o resultado dessa oração sincera de Josafá diante dos seus adversários, diante dos seus problemas? O verso 18 e 19 diz assim, olha, Josafá ele foi para a guerra, ele foi para a luta, foi para a peleja, seguindo uma orientação de Deus. Só que havia algumas coisas específicas. Olha o que ele fez. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Eles adoraram a Deus na tribulação. Então os levitas, os cantores, descendentes dos coatitas e dos coeritas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. É muito interessante que a instrução que Deus deu a Josafá foi o seguinte, olha, vá para a guerra, reúna as pessoas e vá para a guerra, mas à frente do exército, antes daqueles que empunham espadas, escudo, lança, você coloque aqueles que irão me louvar. Eu farei com que essa guerra seja vencida através do louvor. E no verso 21 e 22 diz assim, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Tem umas traduções que dizem assim, louvem a Deus, porque o teu amor dura para sempre.
Quando eles começaram a cantar e a entoar esses louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Sabe o que aconteceu aqui? Os inimigos de Israel se degladiaram uns com os outros, destruíram-se uns aos outros. Josafá e seu exército foram vitoriosos sem lutar, sem pelejar. Por que aconteceu isso? Porque eles tiveram uma atitude de oração e de louvor. Essa palavra eu quero que você guarde com você. Uma atitude de louvor, de oração, no meio das suas lutas, vai fazer com que você seja vitorioso. Amém? Eu sei que às vezes é difícil louvar a Deus por causa do tamanho dos problemas que nós temos enfrentado, mas mesmo assim, junte as suas forças, reúne as suas forças e louve. Agradeça, exalte o nome dele. Salmo 137, o salmista é desafiado a entoar um cântico de louvor a Deus. Lá no exílio, lá numa terra estranha, lá na condição de escravo. E ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Fala de pessoas que deixaram de louvar, de agradecer, de orar. Penduraram as suas harpas. Por quê? Porque estava ali na Babilônia, estava numa terra estranha, estava no tempo da dificuldade, da adversidade, e a única coisa que eles conseguiram fazer é sentar e chorar. E os inimigos ainda zombavam deles. Os nossos inimigos, os nossos captores, nos pediam canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como nós poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O que o salmista está dizendo é o seguinte: como nós poderíamos louvar a Deus vivendo no meio dessa dificuldade? Eu quero terminar fazendo uma oração aqui, para que o Senhor restaure as suas forças, para que o Senhor restaure o seu vigor. Eu sei que não tem sido um tempo fácil, não tem sido dias fáceis, mas se ainda há um fôlego de vida em você, apenas louve a Deus por isso, apenas agradeça ao Senhor. Mesmo que você não tenha conseguido nem orar durante esses dias, mas somente feche os seus olhos e fala: Senhor, muito obrigado. Obrigado, porque eu sei que essa situação não é para sempre. Eu sei que isso um dia vai acabar. Eu sei que tudo isso vai passar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, obrigado porque hoje aprendemos sobre o poder da oração e do louvor. E eu sei que eu falo aqui para muitas pessoas que já penduraram as suas harpas, que não louvam mais. Pessoas que tinham profunda intimidade com o Senhor, profunda gratidão no seu coração, mas que nesse momento, por causa de tantos problemas, tantas adversidades, penduraram as suas harpas e não conseguem cantar uma canção ao Senhor em terra estranha. Não conseguem te louvar por causa da sua condição. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo e Silas, presos, açoitados, injustiçados, mas que mesmo assim ergueram a sua voz e por causa disso colheram um momento de libertação, de transformação, nós somos motivados, Senhor, somos inspirados a fazer o mesmo. Coloque na nossa boca palavras que te glorifiquem. Coloque no nosso coração um sentimento de gratidão. Tira de nós a murmuração, a reclamação. E com os nossos lábios, com nossas atitudes, com a nossa voz, nós possamos te exaltar. Nós possamos alegrar o teu coração. Espírito Santo, coloca as palavras certas na nossa boca, em nome de Jesus, e faça com que nós consigamos vencer essa dificuldade, que caiam as cadeias, que os alicerces das prisões sejam abalados nesse momento
e que muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra sejam libertos pelo poder que há no teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção, de vitória para você, em nome de Jesus.